Está começando Resenha BT, com o jornalista Eliseu Caetano e convidados, aqui no Brazilian Times. Oi, gente! Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Resenha BT, o nosso bate-papo de toda sexta-feira aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Para você que está chegando agora e não conhece, toda sexta, do meio-dia a 1h, você tem um encontro marcado comigo, Eliseu Caetano, aqui no YouTube do Brazilian Times. O nosso resenha é um bate-papo, viu? Com artistas famosos lá do Brasil, artistas brasileiros aqui nos Estados Unidos e, claro, gente que faz diferença na nossa comunidade. O Resenha BT é o espaço da comunidade brasileira nos Estados Unidos, aqui no Brazilian Times. Se você quiser participar do nosso programa, manda uma mensagem aqui pra gente que vamos te receber com muito carinho para um bate-papo, melhor dizendo, para uma resenha aqui no BT. Hoje o nosso entrevistado do horário do almoço dessa sexta-feira, porque eu presumo que você está parando agora aí, você que está na faxina, no landscape, na pintura, carpintaria, a turma do Uber não para, né? Mas aí fica escutando lá o podcast do Brazilian Times, você para ali na van para fazer aquele rango, acaba fazendo companhia para a gente. Hoje, na hora do almoço, tem dica para você que é ator, que é atriz, que é cantor, que é cantora e que gostaria de fazer trabalho como dublador ou dubladora nos Estados Unidos. Vem cá, mas será que é fácil? Será que é difícil? Será que precisa documento? Não precisa documento? Ganha-se bem? Será que paga bem? Como é que funciona esse mercado, né? No Brasil é muito grande, mas e para brasileiros aqui nos Estados Unidos? Será que também existe? Será que é bom? Para isso, eu convidei hoje o Jake Neto, lá do estúdio BKS. O estúdio BKS, salvo engano, é um dos maiores do mundo, viu? E ele fica localizado em Miami, no estado da Flórida. Tem também lá no Brasil, salvo engano, tem até na Índia, viu? Vou perguntar melhor para o Jake, ele vai contar isso para a gente. Então, fica ligado. Às vezes você nem é ator, nem atriz, né? Mas quer trabalhar como dublador, você pode. Eu outro dia estava falando com ele, quero fazer dublagem. Tem essa voz de taquara rachada, será que rola a dublagem para mim? Vou chamar o Jake Neto, então vem para cá, Jake, cadê você? Bem-vindo ao Resenha. E aí, gente, obrigado aí, Eliseu, pelo convite, obrigado, pessoal do Brazilian Times, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do mercado de dublagem aqui em Miami, aqui nos Estados Unidos. Ô, Jake, obrigado você aí por ter separado um tempo na tua agenda para bater esse papo com a gente, contar um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua carreira e, claro, sobre esse mercado. Eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é, como funciona. Mas antes da gente falar desse mercado, quero conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua história, né? Quem é o Jake Neto? Da onde que ele veio no Brasil? Onde você morava lá? Existe faculdade de dublagem? Você se formou em dublagem? Cara, vamos lá. Eu sou nascido em São Paulo e acabei morando em todos os lugares do Brasil. E aqui nos Estados Unidos é a minha 4ª vez morando. Então, eu assim, sou apaixonado pelos Estados Unidos há muito tempo. E há 4 anos atrás eu trouxe minha família, então meu filho e minha esposa, para virem nessa nova jornada, para vir morar aqui nos Estados Unidos, assumindo a posição em dublagem, né? Antes eu fazia o caminho inverso, eu era contratante de dublagem, né? Eu produzia animações em coprodução com a Disney América Latina e acabei entrando em contato com várias empresas de dublagem, inclusive com a BKS, onde eu estreitei o relacionamento e a gente desenvolveu até uma amizade, trocando muita informação entre a minha empresa e a própria BKS por uma relação de amizade mesmo. Mas você já lá no Brasil, Jake, ou já aqui nos Estados Unidos? Olha que interessante, eu vinha para cá, para todos os eventos de conteúdos, um dos maiores eventos de conteúdo infantil, ou seja, de desenho animado, acontece aqui em Miami todo começo de ano, todo mês de fevereiro, acontece um evento chamado Kids Screen, e é um dos eventos favoritos meus. Então, eu sempre estava aqui, fazendo negociação das animações que eu realizava para todos os canais, plataformas pelo mundo inteiro, e conhecia os estúdios, né, os executivos dos estúdios de dublagem, e conhecia a Daniela Piquet, que é a CEO do grupo BKS.
quando eu falo BKS, é interessante as pessoas entenderem quem é a BKS, porque pela sigla... Calma aí, a gente vai falar da BKS já, porque eu quero saber mais sobre você. Mas você sempre trabalhou com dublagem a vida inteira, desde menino? Ou você fez outras coisas, você fez faculdade de outra coisa? Como é que você foi parar na dublagem? Minha primeira faculdade, por incrível que pareça, não tem nada a ver com esse meio que eu trabalho hoje. Eu fiz minha primeira faculdade em administração de negócios hoteleiros e turismo, né, pela Embi Morumbi. Isso, não vou nem falar quando eu fui formado. Esquece esse negócio de tempo, viu? Daí, assim, eu comecei a lateralizar e não atuar fortemente no turismo, mas eu comecei a atuar em marketing, em comunicação, e comecei a fazer especializações nas áreas. Fiz meu mestrado em negócios, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, que foi uma segunda vez que eu vim morar aqui. Daí surgiu uma oportunidade para trabalhar para a Disney Company, onde eu fui contratado para tocar o departamento de Guest Relations, que é o departamento, acho que é um dos mais sensíveis da Disney Company em Orlando, que é da relação com o cliente, da satisfação com o cliente. E lá eu tive uma imersão naquela realidade de Disney, de tipo, como tudo é ser perfeito, não é fácil, tudo depende de uma série de fatores para aquela experiência de um parque ser perfeita. Mas entenda que não é perfeito. Aqui você, porque agora bateu uma curiosidade. Sim. É chato trabalhar na Disney? Não, é muito legal trabalhar na Disney. Na verdade, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. A Disney Company, a gente brinca, todos os ex-colaboradores de Disney Company falam que você sai da Disney, mas a Disney nunca sai de você, tá? E isso foi uma carga para mim muito forte, porque eu trabalhei alguns anos para a Disney Company em Orlando, fiz várias especializações dentro da Disney University, que eu sou apaixonado por alguns tópicos, então fiz, inclusive, na área de gestão de marca, gestão de atendimento. Pela Disney Company, você podia fazer como executivo, você podia fazer algumas especializações. Quando eu voltei para o Brasil, fui para uma outra área de mídia. Isso foi quando? Em que ano que você veio para cá? Eu voltei para o Brasil no final de 2007 e logo eu assumi uma posição na Isto É. Então, na revista Isto É. Era muito forte a revista na época. E foi quando eu mergulhei no mercado de mídia brasileiro, né? E que me encantei em saber como uma mídia impressa ela poderia ser tão eficaz e eficiente na época como era a Isto É naquela época, né? Sou muito ligado até hoje à diretoria da Isto É, que sempre foi muito garrida em fazer notícia, né? Hoje a mídia impressa perdeu um pouco o peso, mas eu fiquei com eles lá 4 anos e pouco. Quando eu saí e voltei para parques temáticos, eu voltei para uma posição gerencial dentro do Hopi Hari, e na sequência eu fui chamado para rediar uma nova operação de conteúdo para coprodução com a Disney, novamente eu voltando para a Disney, né? E fiquei produzindo animação no Brasil para o mercado América Latina da Disney, ou seja, para Disney Channel, Disney Junior na América Latina. E nesse mergulho no mercado de conteúdo infantil foi quando eu me encontrei realmente. Eu tinha uma facilidade de lidar com os contatos de mídia, de canais, e me apaixonei pelo mercado. E foi quando eu conheci o mercado de dublagem por necessidade. Eu, como produtor, eu precisava traduzir o conteúdo para outros idiomas para colocar na América Latina, para colocar nos Estados Unidos, para colocar na Rússia, para colocar na China. E daí você tem a necessidade, daí você fala assim, putz, mas como é que funciona a dublagem? E daí você começa assim, a ver que não é simplesmente um processo simples. Você tem toda uma questão de adaptar o conteúdo, porque não é traduzir. Você tem que regionalizar o conteúdo, porque as expressões, as piadas empregadas num território como o Brasil, elas não necessariamente funcionam na América Latina e não necessariamente funcionam nos Estados Unidos. O oposto é muito mais fácil. O que funciona nos Estados Unidos, para funcionar no Brasil, é mais fácil, porque o brasileiro cresceu ouvindo conteúdos americanos sendo traduzidos, né, de diversas formas, mas sendo adaptados para o português. Então,
o brasileiro, ele se acostumou com piadas americanas, mas o americano não é acostumado a piadas brasileiras. Então, tem aquele trabalho de adaptar o conteúdo para o território, por exemplo, os Estados Unidos. E é um trabalho muito meticuloso para ser feito. Mas nessa época você já estava migrando para ser o responsável desse departamento de dublagem da Disney? Isso no Brasil? Não. Na verdade, eu como cliente comecei a aprender as dificuldades de fazer dublagem, uma boa dublagem. E você recebia os produtos da Disney lá e via que tinha algumas coisas. A gente produzia os conteúdos, né, para Disney, e teria que pensar como fazer a adaptação para o espanhol, para ficar perfeito, a sonoridade, as versões de música. E é uma questão bem complicada de como você adaptar uma música, por exemplo, para o espanhol, por mais que seja uma língua muito próxima, é diferente. Por exemplo, adaptar para o inglês. O inglês é muito mais curto do que o português. Então, a questão do lip sync é super complicada, porque você tem que fazer vários estudos para você esticar um pouco a frase, que teoricamente seria mais curta em inglês, para ter mais palavras e, ao mesmo tempo, bater o sync de boca do personagem. É complicado se você olha nesse ponto. O sync que ele diz, gente, é o sincronismo da boca com o personagem. É o sincronismo da boca, abrir e fechar a boca. Como é que você foi, de fato, migrar para esse mercado? Você já estava engraçado como produtor. Eu vou contar a história. A história é muito legal. A história é super bacana. Uma determinada tarde, foi numa quinta-feira, a Daniela me procurou, a Daniela CEO do grupo, me procurou e me mandou uma mensagem falando assim: Jake, lembra que você falou comigo que você poderia me indicar um executivo novo para mim? Cara, eu tô precisando desse executivo, você tem como me indicar? E daí eu fiz uma pergunta para ela, porque, padrão, né? Gostaria de saber, Daniela, o perfil da vaga. O que você busca para a tua vaga para poder buscar dentro dos meus contatos quem eu posso te indicar. E ela me respondeu: eu preciso do teu clone. Eu parei, respirei, mostrei a mensagem para minha esposa, que estava cuidando do meu filho recém-nascido. Falei assim: e aí, o que eu respondo? E ela falou assim: responde que é você e vamos para os Estados Unidos. E foi nessa que surgiu minha vinda para os Estados Unidos novamente, através da BKS, para assumir a área de negócios, né, a área comercial de negócios e novos negócios da BKS. E daí eu mudei de lugar, ou seja, antes eu era contratante, eu passei a ser vendedor de dublagem. E aprendi muito sobre dublagem, né? Você mesmo perguntou se existe universidade de dublagem. Não existe especificamente um curso de graduação em dublagem. Existem vários cursos profissionalizantes em dublagem, inclusive alguns que a gente ministra dentro da própria BKS. Poxa, que legal! E aí você voltou, então, para os Estados Unidos. Isso foi em que ano? 2007, certo? Você falou Não, quando eu voltei dessa última vez que eu já voltei para a posição da BKS, foi em 2018, final de 2018. Em 2018, a BKS, que é uma gigante da dublagem no mundo inteiro, te chamou para vir para cá. Você, no início da nossa resenha, queria contar um pouco da BKS, eu segurei essa informação. Então, agora eu acho que é hora da gente contar. A BKS te chamou para vir para cá e você topou o desafio, saiu do grupo Disney lá na América Latina e veio para cá. Agora, quem é a BKS? Conta para a turma de casa, só para eles terem noção do que faz a BKS, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Só um adendo. Na verdade, eu trabalhava numa empresa, uma produtora que prestava serviços para a Disney Company, né? Ele chamava Up Content Company. E nessa migração vim para a BKS. A BKS, todo mundo, quando fala uma sigla, a pessoa não lembra. Mas daí eu falo assim: versão brasileira BKS. As pessoas... Não, peraí, eu ouvi isso minha vida toda. Lembra, né? E antes de ser assinada, né, como versão brasileira BKS, existia um nome anterior da BKS, que era AIC São Paulo. Então tinha aquela famoso, o mesmo refrão, né? Versão brasileira AIC São Paulo, que também é a BKS. Então, todo mundo... Quantos anos tem a BKS de mercado, hein? 63 anos, vai completar agora no próximo mês 64. Uau! Tá? É gerenciada pela segunda geração da empresa, então ainda a fundadora ainda é ativa da empresa, ela ainda trabalha, vai lá todo dia, uma pessoa super engajada com o ramo da dublagem, uma das grandes autoridades no meio, inclusive ela é
advogada, uma das principais especialistas em direito conexo de dublagem no Brasil. E daí a filha é a segunda geração, a Daniela Piquet, é a segunda geração a administrar a empresa. E aí você veio para cá, então, atendendo a esse convite da Daniela Piquet. Falando nisso, um beijo, viu, Daniela? Obrigado por liberar o Jake para participar aqui da nossa resenha. Aliás, a Daniela está me devendo um café aí na BKS e umas dublagens também, viu, Daniela? Estou esperando, estou cobrando no ar. Agora, você veio para cá e começou a atender do lado de lá do balcão, né? Usando um jargão jornalístico de quem continua na profissão, mas numa outra função. Como foi chegar aqui e ver o mercado aqui? E aí eu vou além, eu te pergunto, como é que é o mercado de dublagem aqui nos Estados Unidos? Ele é bom, ele é ruim, ele funciona para brasileiro, não funciona para nós brasileiros, né? Vamos tentar aqui ajustar esse funil mais para a nossa gente, para o nosso... Tem duas frentes diferentes, né? O mercado por parte da empresa, né? Então, quem a BKS atende, né? As grandes empresas de mídia do mercado, como Fox, Disney, Turner e outras empresas, são clientes da BKS aos 63 anos da empresa, desde o começo. Então, assim, lidar com esses clientes é uma coisa muito gostosa, porque você fica imerso dentro do universo de criação de filmes e séries, e esse universo é extremamente cativante. Agora, quanto ao mercado de trabalho de dublagem, é super legal, porque a gente tem muita coisa a agregar e falar nessa resenha, tá? Você falou algumas coisas que tem realmente muito fit com o nosso mercado para dubladores aqui em Miami, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente tem cerca de 400 talentos que são cadastrados a trabalhar na BKS, e a maioria dos dubladores trabalha quase como full-time, trabalhando como dublador. Existe uma grande demanda por dubladores no Brasil, e os dubladores vão todos os dias trabalhar 8 horas, 9 horas, 10 horas dublando, não só na BKS, mas em outras casas dubladoras, e eles têm isso como profissão. Aqui em Miami, é muito interessante como funciona, porque os dubladores usam a dublagem como uma receita adicional. Então, aquele cara que você comentou, que está fazendo Uber, que está fazendo uma outra função e que quer trabalhar como dublagem, ele tem como fazer, e encaixar como receita adicional. Se ele tem uma boa voz, se ele tem uma boa dicção e consegue fazer a dublagem, porque a dublagem ela é prática. A pessoa precisa ter um talento de voz, a pessoa precisa ter uma voz interessante, e não importa, porque assim, existem papéis de todos os tipos. A gente precisa de uma voz mais esganiçada, a gente precisa de uma voz mais grave, a gente precisa de uma voz de uma pessoa mais velha, precisa de uma voz de uma pessoa mais nova, porque tem personagens de todos os modelos e tipos, né? Com vários tipos diferentes de perfil físico e de comportamento. Então, a gente precisa de todos os tipos de voz. E se a pessoa tem disponibilidade de tempo, ela pode fazer um teste com a gente. E se ela tem, obviamente, uma inclinação a trabalhar com a área artística, ele faz um teste com a gente vê em que parte que ela é boa. De repente, a pessoa só é boa para narrar, que é falar sem ter sincronia de boca. Então, de repente, ele é só um bom narrador. E a gente pode avaliar se ele é um bom narrador. Ou se ele é um bom dublador, que ele consegue sincronizar a boca perfeitamente. E para isso, tem trabalho de monte para esse tipo de profissional aqui. Ou melhor, se ele é ótimo em canto. Olha que maravilha. As pessoas adoram cantar, gostam de fazer isso, mas as pessoas têm vergonha de mostrar esse talento, muitas vezes. E a gente se surpreende, muitas vezes chegam aqui brasileiros, eu quero fazer o teste de dublagem. Mas, sabe, eu também gosto de cantar, e quando vai ver o teste de canto da pessoa, é um absurdo. A pessoa é muito boa no canto. E o canto é muito legal, porque paga até mais do que uma dublagem normal, né? Então, dá para fazer dinheiro? Dá. Pô, é legal. Tem um pagamento que é feito por linha. Então, os dubladores vêm aqui, recebem por linha gravada. Então, quanto mais rápido é um dublador, ele faz mais linhas daquela 1 hora, 2, 3 horas que ele tem livre para fazer, melhor ele vai receber. Entendi. Agora,
Como faz essa pessoa que tem interesse, por exemplo, ou em cantar, ou em dublar, ou em fazer a narração, como você disse, como é que ela faz para se especializar? Você falou que a própria BKS tem os cursos, mas que existem os cursos profissionalizantes aqui. Como é que são esses cursos? Eles são em português, são em inglês, são caros, não são? Existem cursos ministrados aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Aqui no Brasil foi boa, né? Que a gente aqui no Brasil é que é a diferença porque eu falo tanto no Brasil lá que a gente fala aqui no Brasil. Mas então, tem cursos ministrados aqui em Miami e cursos ministrados no Brasil. É muito mais frequente, né, a gente ministrar cursos no Brasil por conta da quantidade de pessoas, atores e que querem ingressar na área de dublagem, mas a gente vem ministrando cursos aqui, bastante, tá? E a gente Esses tem cursos cursos são e classes... presenciais ou virtuais por conta da... São presenciais, porque a dublagem, ela depende de uma coisa assim, fundamental, que é a direção de voz. A direção de voz é aquela questão de uma pessoa que tem muita experiência em dublagem entender como está a sua posição vocal, como é que está a sua respiração, porque muitas vezes você não repara em pequenos detalhes que só um diretor local, olhando sua performance, fala assim, Eliseu, você não está respirando direito antes de começar a sua sentença. Respira melhor, respira para você poder ter toda a linha que você tem que ler, você terminá-la inteira, porque você tem que respirar o suficiente para poder ler aquela linha inteira. Olha, Eliseu, você não pausou entre as palavras, volta e tenta de novo. Então, assim, o trabalho de aula de dublagem tem toda uma parte teórica antes, que fala sobre a teoria por trás da dublagem, o que você tem que saber para começar a dublar, e a questão das aulas práticas. Que a aula prática só tem um jeito de fazer, é fazendo, é dublando. Então, a gente tem como pegar talentos que estão na fase de aprendizado e pegar alguns conteúdos que são menos precisos ou um pouco menos complicados para serem feitos, para trazer esses talentos, para começar a pegar o jeito de fazer dublagem. Você falou de talento. Quais são as características que esse profissional tem que ter? Seja ele homem, seja ele mulher, seja ele criança, seja ele idoso. Existem características que esse profissional ele tem que ter e que você possa dar como dica? Olha, se você é assim, se você é assado, se tua voz é assim... Olha que interessante. Não existe uma característica limitante na dublagem. Porque, diferente de uma atuação em cena com câmera, que você tem aquela questão que a pessoa trava, é muito natural, né? Você já deve ter visto isso muito. A pessoa trava na câmera. Eu travava muito no início da carreira, imagina. Não, é super natural. Quando você está gravando com microfone, que não é nada ao vivo, em geral, mesmo pessoas tímidas podem ser excelentes dubladores. Porque aquela grande barreira da timidez, de estar sendo visto ou ouvido ao vivo, que é aquela grande trava que traz, isso não existe na dublagem. Então, não existe um fator limitador, a menos que a pessoa realmente não tenha nenhuma aptidão e não goste do mercado lúdico do audiovisual. Mas eu acho que é quase raro ter uma pessoa que fala assim, não gosto de filme, série, o meu negócio é livre. Eu não gosto, eu acho, viu? Agora vem cá, o mercado é bom, paga bem, como é que é isso? Você não precisa falar... A pergunta do paga bem... Não, mas vai de quanto a quanto? Dá pra gente ter uma ideia, uma média? Então, existem dubladores que só vivem de dublagem. E daí, sim, paga bem, tá? Então, eu posso ser muito precipitado em falar em valores, que eu até não gosto de falar em valores, mas eu gosto de falar assim, tem dubladores que vivem estritamente só da dublagem e recebem muito bem por isso. Por quê? Só depende do próprio talento. Aquilo que eu te falo, em uma hora, você pode gravar 20 linhas, quanto você pode gravar 100 linhas. Porque depende muito da tua velocidade, né? Então,
um dublador profissional, ele faz um bom dinheiro. Quando eu falo assim, um bom dinheiro, porque esse cara, ele é extremamente demandado no mercado. Porque as dubladoras sabem que chama ele durante 3 horas, ele vai efetuar o serviço, porque existe custo para o estúdio de dublagem ter um técnico dedicado ali durante 3, 4 horas gravando. E se o ator ele é muito mais eficiente, obviamente interessa muito mais para o estúdio de dublagem trazer atores muito mais eficientes. E cada vez que esse cara se torna mais eficiente, mais ele é chamado para papéis. Então, esse cara que é chamado para todos os papéis, esse cara recebe muito bem. Então, e interessante, as vozes... Independente do país, né? Pode ser brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, não pode? Pode ser brasileiro que está aqui. Ó. Eu vou explicar até algumas lógicas muito interessantes, né? Todo mundo acha, é o estúdio de dublagem que escolhe as vozes, né? É vocês que escolhem as vozes. E eu tenho que devolver para os atores, para os talentos, né? Assim, não, quem escolhe as vozes são os clientes. A gente mostra vários testes de voz e o cliente escolhe aquela voz. E daí eu devolvo para vocês aquela memória afetiva, né? De você lembrar, a voz do Stallone no Brasil, ela não altera. Em todos os filmes do Stallone é sempre o Stallone. Aquele personagem é sempre dublado pelo mesmo ator. E isso é uma solicitação do próprio estúdio, do próprio, até muitas vezes, do talento. Eu só quero ser dublado por aquele determinado ator naquele país. O Bruce Willis... É comum acontecer isso, sei lá, o Tom Cruise fala, olha, eu quero que o Jake Neto, porque ele me dublou uma vez, eu gostei, eu quero que seja ele. É comum isso? É super comum. Então, por exemplo, todos os Logans, que eram, por exemplo, o personagem do Wolverine, né? Eram dublados sempre pelo mesmo ator, que veio recentemente a falecer, né? Então, aí se traz uma ruptura. A pessoa dublou o personagem durante 20, 30 anos e essa pessoa falece. Ali que eles vão trocar, porque é um DNA, é um reconhecimento hoje basicamente automático. A pessoa aí esse ator ganha por isso, obviamente. Ganha, né? ele se torna sempre o personagem. Ele vai ser sempre chamado para aquele ator. O ator que é o Bruce Willis é sempre o mesmo ator. Que legal. Agora, então, o Jake, e quais seriam as dicas que você daria para esse dublador ou essa dubladora que está aqui nos Estados Unidos, alguém que às vezes nem está nesse mercado, mas que tem interesse, né? Amigos da nossa comunidade brasileira que querem talvez sair da faxina, sair do landscape e vislumbram um lugar ao sol nessa área. Quais seriam as dicas que o Jake Neto, produtor de dublagem nos Estados Unidos, daria para essas pessoas? Primeiro passo é você fazer um teste de voz, tá? E o teste de voz pode ser feito em casa, quanto pode ser feito no estúdio. Eu recomendo no estúdio, porque você tem, primeiro, uma grande imersão na realidade de dublagem. Mas se você fizer em casa, pega um ambiente de som controlado, por exemplo, um armário que normalmente tem todos os anteparos com as roupas, né? Que trazem um som um pouco mais seco, né? Não tem aquele eco ou reverb que a gente chama, né? Grava com o microfone com uma qualidade boa e pode gravar as amostras, do tipo você falando a fala de um filme, falando a fala de uma série, de um desenho, por exemplo. E daí você manda esse áudio para nós aqui em jobs@studiobks.com, ou seja, vamos repetir, jobs como trabalho em inglês, né? Jobs @studiobks.com, manda para nós e pede para marcar uma audição aqui com a gente. Desse jeito, a gente vai conhecer um pouquinho da sua voz e vai poder marcar, de repente, uma audição um pouco mais focada no teu talento vocal, para a gente conhecer você um pouco melhor, para você entrar nesse mercado, ou, de repente, eu quero só saber um pouco sobre os cursos de dublagem. Nesse mesmo e-mail, você pode mandar uma solicitação. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o curso de dublagem. Vocês têm alguma turma aberta? E a gente pode tentar ver se tem alguma turma aberta para você fazer parte. Eu acho que os dois caminhos são esses. Primeiro, fazer um teste de voz, onde você pode gravar alguma coisa no conforto da tua casa e nos mandar. E também, ou
mandar ali, ó, gostaria muito de fazer um teste de voz aí local nos estúdios da BKS, em que data que eu posso ir? Nosso time de casting vai agendar uma data para você e você vai vir aqui fazer um teste de voz com a gente. Olha aí que maravilha, o Estúdio BKS aqui no Resenha BT, trazendo oportunidade para você que nos acompanha nas redes sociais do Brazilian Times. Jake, brigadão, viu, cara, mais uma vez pelo teu tempo, por ter topado participar aqui da nossa Resenha BT, contando um pouquinho da tua história, contando um pouquinho da história do Estúdio BKS, que faz uma diferença grande também na vida dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, obrigado. As portas aqui do Brazilian Times, do Resenha BT, estão sempre abertas aí para você. Fique à vontade e é mais do que bem-vindo para voltar quantas vezes quiser, viu? Muito obrigado, Brazilian Time. Obrigado, Eliseu, pelo convite. E as portas da BKS estão sempre abertas para você também. Você tem que agendar aqui com a gente um dia para vir fazer seu teste de voz. Vou lá, e vou ser o novo Wolverine. Quero só ver. Eu vou te esperar aqui com café. A barba já está quase lá. Tá bem assim. Oh, meu Deus do céu. Jake, fica aí que eu vou me despedindo da turma de casa. Brigadaço pela audiência, pela companhia nessa sexta-feira. Você também que está acompanhando aí através do Spotify, do Deezer, enfim, qualquer outro dia da semana também. Olha, o nosso encontro é toda sexta, do meio-dia, 1h da tarde, tem vídeo novo. É o nosso podcast Resenha BT. Bate-papo com brasileiros que fazem a diferença nos Estados Unidos, aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.